para o próximo. Já estamos gravando, e aí quem não pode acompanhar tem a chance de assistir depois. Alguns avisos, pessoal. Ó, eu tinha marcado, a pedido de vocês, 2 aulas extras, tá bom? Na primeira aula extra simplesmente não apareceu ninguém. Eu perdi meu tempo, deixei de marcar outros compromissos que eu gostaria, que eu precisaria, né, ter. Não, eu fiquei sabendo nessa aula extra, pra te falar a verdade. Foi feita inclusive uma pesquisa no grupo de WhatsApp. Para escolher os melhores dias. Dos dias que escolheram os melhores, eu escolhi o que a maioria dos alunos quis, eu escolhi o primeiro e o segundo dia. Mas não tinha confirmado, né? Não tinha Confirmou. Eu fiquei sabendo, eu fiz discutir pesquisa, inclusive, mas eu não fiquei sabendo dessa aula extra, por isso que eu não apareci. Confirmou. Rafaela está na linha. Rafaela está com a gente aqui. Então, vamos lá, esclareçam com Rafaela, porque eu tinha combinado com vocês que eu ia deixar uma pessoa designada como sendo o meu elo de ligação direto com a turma. Eu passei para a Rafaela, informei, ela me disse que passou para todos e confirmou. Mas eu que não tinha visto. Isso. Pode ser, Brena. E eu também avisei isso em aula síncrona. Com certeza eu avisei isso em aula síncrona, viu? Então, assim, mais adiante, se vocês realmente quiserem um dia com uma lista de pessoas presentes, dizendo lá, ó, quem vai estar... Ou seja, marcar como eu fiz da outra vez, para perder meu tempo, eu não vou mais fazer. Eu marquei para quem quisesse aparecer e ninguém apareceu. Ok, você não sabia, não tem estresse. Mas, assim, se vocês voltarem a querer uma aula extra para tirar dúvidas, aí vocês vão ter que me apresentar o nome, a lista das pessoas que vão comparecer. Se tiver um número que justifique, a gente marca assim, sem problema nenhum. Mas eu já vou deixar desmarcada a outra aula extra que estava marcada para a semana que vem, tá? Eu acho, se eu não me engano, está para quinta-feira da semana que vem, mas já está desmarcada. E aí, como eu disse, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma nova aula, mas com uma lista de alunos. Beleza até aqui? Já lancei o material da semana que vem, que é o material de embargos de declaração. E até me atrasei esses 3 minutos que eu me atrasei, que eu estava terminando a atividade. E aí eu já vou explicar para vocês a atividade, embora não tenha lançado lá ainda, porque eu estava terminando de preparar, eu vou já avisar a vocês, né, aquilo que eu tô fazendo. Então, na atividade da próxima terça-feira de embargo de declaração, a gente vai escrever um texto em conjunto, via Google Docs, um manual, né, um capítulo, entre aspas, de um manual de um livro de recursos, né, um manual dos meios de impugnação das decisões judiciais, um capítulo de embargos. Então, o que é que eu fiz? Eu estou abrindo lá um documento editável do Google Docs e vou lançar os tópicos do nosso capítulo, tá certo? Capítulo, embargo de declaração. Tópico 1, noções gerais. Tópico dentro de noções gerais, 1.1, decisões embargáveis. 1.2, tá até aqui. Deixa eu até mostrar para vocês o que é que eu estou preparando aqui e vocês já têm noção. Fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, eu estou tirando Então, ou seja, 1, noções gerais, 1.1, decisões embargáveis, 1.2, fundamentação. E aí, só o que vai constar no arquivo do Google Docs é isso. Cada um de vocês vai editar, todo mundo vai trabalhar com o mesmo texto, e cada um de vocês vai escolher qualquer um desses temas. Eu quero falar sobre contradição. Não, eu quero falar sobre os requisitos de admissibilidade intrínsecos. Não, eu quero falar sobre o efeito devolutivo dos embargos de declaração. Não, eu quero falar sobre necessidade de ratificação ou complementação. Não, eu quero falar sobre embargos declaratórios procrastinatórios. Você escolhe o tema, qualquer um que você queira falar, e você vai escrever 1 ou 2 parágrafos. Não precisa mais do que isso, é somente 1 ou 2 parágrafos. Agora, este parágrafo tem que ser concatenado com a ideia geral do texto. Então, o primeiro que escrever, obviamente, não tem, vai ser mais fácil sobre um determinado tópico, mas aquele que for em segundo lugar tem que fazer um tópico, um parágrafo
que continue a ideia daquele parágrafo anterior. Sem ser, o que é que eu vou avaliar? A qualidade do parágrafo, ou dos dois parágrafos que você escreveu, certo? A concatenação com a noção geral do texto, qualidade do texto, profundidade do conteúdo e por aí vai. Sendo que neste seu parágrafo individual, ou nos seus dois parágrafos, é mínimo um, máximo dois, você vai obrigatoriamente ter que fazer uma parte do texto com texto autoral seu. É algo que você vai estar colocando a partir daquilo que você estudou. E obrigatoriamente outra parte do texto vai ter que ser uma citação de uma obra doutrinária ou a citação de uma jurisprudência que esteja correlacionada com aquele tema. E aí estas citações podem ser citações diretas, aquela em que você transcreve literalmente a doutrina ou transcreve literalmente a jurisprudência, né? E aí você pode fazer um parágrafo só seu texto, e no outro você pode fazer uma citação direta em que você transcreve 3, 4 linhas da doutrina. Ou você pode fazer um parágrafo fazendo referência à jurisprudência, né? Ou um parágrafo conceituando ou tratando de um tópico. E aí diz, nesse sentido o STJ já decidiu, e aí transcreve. Aí pode fazer dessa forma, ou pode fazer somente um ou dois parágrafos com citações indiretas, em que uma parte do parágrafo seja texto seu e uma parte do parágrafo seja citação doutrinária ou citação de um precedente relevante, obviamente. Então a avaliação vai ser na qualidade daquilo que foi escrito, na qualidade daquilo que foi escrito, na concatenação das ideias, para que saia no final um texto bacana, que depois fica até para vocês depois fazem até o download para estudar isso, se quiserem, né, no futuro. Beleza? Alguma dúvida? Então nós já temos. Prof, Oi. e como você vai saber quem escreveu o quê? Se vai ser um negócio colaborativo? Ele diz, o Google Docs, ele diz, você tem que, para você escrever, você tem que estar logado. E aí tem o nome de cada uma das pessoas que editaram. Fica uma marca. Fica até feio de ver o texto depois, porque fica cheio de risco, mas dá para ver. De qualquer forma, para evitar algum tipo de bizarrice do Google Docs, guarde os seus trechos, tá bom? Vocês guardam os seus trechos, porque se tiver qualquer problema, às vezes acontece, entrou logado com o log de outra pessoa, aí eu não vou identificar quem é o aluno. Como eu não vou identificar quem é o aluno, eu não vou dar nota. Então guardem seus textos para que a gente possa aferir essas questões todas, tá bom? Sobre os trabalhos que nós já fizemos, pessoal, eu já... Ô Maria Antônia, pode... Como é? Ô Maria Antônia, você pode falar, abrir a câmera e falar? Eu não consigo acompanhar o chat, eu tenho muita dificuldade. Está sem áudio, deixa eu ver. Brena, ajuda aí, valeu aí para mim. Ela mandou, professor, bom dia, pode repetir o tópico? Que tópico? Eu não entendi. Também não. Você pode repetir? Por exemplo, uma pessoa já escreveu sobre um assunto. Pode escrever sobre o mesmo? A mesma coisa? Não. Mas, em um determinado tópico, um parágrafo certamente não vai esgotar, por exemplo, um parágrafo certamente não vai esgotar o tópico de efeito suspensivo. Tá? Então, o tópico de efeito suspensivo pode ter 5, 6, 7 parágrafos, mas o que você não pode é repetir o mesmo conteúdo que a pessoa deu. Tá? Então, você vai ser responsável por uma parte do texto. A sua parte do texto tem que ser... digamos assim, contribuir com o contexto geral. Então, meramente repetitiva não vai rolar. Não sei se esclareceu ou se mais alguém tem dúvida. Mais alguém tem dúvida? Pronto, tá bom. Valeu, Maria Antônia. Então, vamos lá. Eu hoje entreguei a atividade de precedentes, viu?
liberei as notas da atividade precedente. Se alguém que fez e não recebeu a nota, dá uma verificada aí, fala com a Rafaela para organizar. Porque assim, é possível que tenha erros na nota? É possível. É possível que eu tenha corrigido errado e você queira rever uma questão comigo? É possível, não tem problema nenhum. Agora, eu não vou ficar fazendo isso para um dia para cada um e um dia por e-mail. Então, todo mundo que quiser discutir a nota, teve algum erro ou não recebeu a nota, vai falar com a Rafaela na turma 1 e com o Arthur na turma 2. Eles vão me passar essas pessoas, eu vou marcar uma data. E nessa data a gente atende todo mundo, senta todo mundo, conversa todas as situações individuais, somente isso, sem atrapalhar a nossa aula síncrona. Beleza? As outras atividades até aqui lançadas são mais fáceis, porque elas são muito mais de conferência. Então, certamente a gente vai agilizar a partir de agora a correção. A primeira que realmente foi muito trabalhosa. Muito trabalhosa. Mas eu acho que é isso aí. Para mim, até agora é isso daí. Tem mais alguma questão, pessoal, que vocês queiram tratar? Para a gente entrar realmente no conteúdo de agravo. Oi, Roberto. Hoje é meu primeiro dia, porque eu não estava conseguindo acessar a sala. É meu primeiro dia de aula. Eu queria ver se algumas coisas, por exemplo, que horas começa realmente a aula e qual o critério de avaliação que o senhor utiliza. E também sobre esses trabalhos que eu vejo que já foram passados. Roberto, a nossa aula começa às 10h40 pontualmente. Eu sempre entro pontual. Hoje cheguei atrasado 3 minutos e foi o dia que eu cheguei mais atrasado. E o nosso critério de avaliação é que todas as semanas, se você não recebeu, você já conseguiu acessar o Google Classroom? Já. Pronto, então você vai baixar lá na parte de mural, o primeiro mural, tem lá o cronograma da nossa atividade, onde tem todas as aulas previstas. É claro que pode haver alteração, até agora não houve, mas tem todas as aulas previstas com os respectivos temas. E a avaliação que a gente tem toda semana a gente tem avaliação. Cada uma destas atividades, ela constitui uma avaliação, em que tem nota de 0 a 10 em cada uma das avaliações, e depois eu vou fazer uma média ponderada destas avaliações, e dentro dessa média ponderada destas avaliações, ela será uma nota com peso 6. A nossa nota mais importante. Deixa eu até abrir para vocês aqui o cronograma. E a gente vai ter ao final uma prova maior de todo o conteúdo, né, que vai ser uma prova objetiva. Então toda semana tem. Então você já perdeu a avaliação de precedentes, que foi a que eu corrigi hoje, já perdeu a avaliação de ordem dos processos dos tribunais, já perdeu a avaliação de teoria geral dos recursos. Então, nós estamos falando em 3 avaliações até agora. Já perdeu a apelação e já perdeu agravo. Nós ainda teremos embargos de declaração, que é para a semana que vem, agravo interno, teremos recurso ordinário, tá? E agravo interno vão ser, na verdade, recurso ordinário e agravo interno vão ser avaliados em um dia único, que os assuntos são menores. Depois, uma de recurso especial extraordinário geral, provavelmente uma de recurso especial extraordinário pelo rito dos repetitivos, embargos de divergência, agravo para destrancamento, ação rescisória e anulatória, que vai ser junto, e reclamação, e RDR e IAC. São essas atividades que ainda faltam. Viu? Elas são enviadas para onde? Quando são feitas? Elas todas são postadas no Google Classroom. Aí, quando você entrar no Google Classroom, cada tópico eu disponibilizo para vocês uma aula que eu gravei, uma aula gravada por mim, o PowerPoint daquela aula, alguns textos e, eventualmente, algumas outras videoaulas de outros professores. Isso eu sempre disponibilizo. Toda aula tem todos os tópicos que você vai encontrar lá
E neste mesmo tópico eu também disponibilizo um tópico de avaliação. E as avaliações eu tenho me esforçado para cada semana nós termos um método de avaliação diferente. E na nossa aula síncrona eu não passo para vocês conteúdo. Eu não dou aula de conteúdo. A minha aula de conteúdo é a aula que está gravada, é a aula assíncrona. Aqui, como você vai ver hoje, a gente aqui na aula síncrona discute e debate as atividades que foram anteriormente feitas. Tá bom? Certo. Obrigado. Nada. Bem-vindo, boa sorte, meu amigo. Vamos lá, minha galera. Brena, me ajude aí. Exiba o seu vídeo. Eu quero ver a sua aula. Exiba aí o seu vídeo. Poxa, prof. Vamos lá. Pra ver. Vergonha. Todo mundo deixe seus videozinhos prontos, viu? Que é com base neles que a gente vai estar trabalhando hoje. Hoje é a aula de vocês. Eu achei que essa vergonha ia passar só pra você. Não. Coletivo. Tô dando play aqui, peraí que eu vou compartilhar a tela. Você tem que, para que saia o som, você tem que... Oi. Tá saindo, show de bola. Estão vendo aí? Estamos. Bote tela cheia. Extremamente reduzido, porque a regra época era o grau retido. Ele veio no CPC 15 com uma nova forma de aplicação, ampliou-se o rol de decisões que poderiam ser interpostas a agravo do instrumento e excluiu a figura do agravo retido. Agravo do instrumento, então, é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, mas não qualquer decisão interlocutória, como veremos a seguir. É importante destacar que tudo que não for sentença será recurso de um processo de conhecimento. Decisão interlocutória. Sentença, ela põe termo a uma fase procedimental. Importante destacar também que decisão parcial de mérito não é sentença, é decisão interlocutória. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no artigo 1015 do CPC e são, em regra, taxativas. Dessa forma, vou abordar brevemente cada uma dessas hipóteses. A primeira hipótese de decisão sobre tutela provisória. E isso vem de raciocinar a lógica por trás da tutela provisória. Aplica-se o agravo de instrumento a qualquer uma das modalidades, tanto de urgência quanto de evidência. E se a tutela provisória é concedida pelo perigo, pelo dano daquela decisão ser dada só ao final do processo, não faria sentido você poder recorrer contra uma decisão que indeferiu ou deferiu a tutela provisória só no final do processo. Então, diante da necessidade de resolver aquilo com maior agilidade, é que é possível interpor agravo do instrumento contra decisões que deferem ou indeferem tutela de urgência ou evidência. Depois, são as decisões parciais de mérito, as decisões sobre mérito do processo. Existem hipóteses em que há decisão interlocutória de mérito. São as do artigo 354, parágrafo único, e artigo 487, inciso 2 e 3, e artigo 356 do CPC. Existe também a possibilidade de interpor agravo contra a decisão de rejeição de alegação de existência de convenção de arbitragem, porque o sistema judiciário ele tem a intenção de estimular as formas alternativas de resolução de conflito, uma delas é a arbitragem, e não faria sentido você passar por todo um processo no qual já há compromisso arbitral
ou convenção de arbitragem, dizendo que aquela link ela tem que ser resolvida por um juiz arbitral, o juiz decidir que não, que aquela link tem que ser resolvida naquele processo e as partes só poderem recorrer isso no final, quando já há uma sentença. Sendo que a ideia é que aquele conflito, aquela link, seja resolvida por um juiz arbitral. Também tem a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é essencial porque você inclui nova pessoa no polo passivo, ou substitui nova pessoa no polo passivo, e não faria sentido esperar até o final da sentença para mudar a parte que está ali se defendendo e participando da relação processual. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça é uma opção. Decisão do incidente de execução de posse, documento ou coisa. Decisão de exclusão de litisconsórcio. Rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. Admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros. Redistribuição do ônus da prova. Decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, de cumprimento de sentença no processo de execução. Processo de inventário e outras situações expressamente previstas em lei. Então, do rol do 2015, é possível extrair que, normalmente, é possível interpor agravo de instrumento quando não faz sentido você esperar até o momento da apelação para discutir aquele assunto, para discutir a decisão. Todos os outros temas que não estão inclusos no 2015, todas as outras decisões interlocutórias que não podem ser objeto de agravo de instrumento, devem ser discutidas em sede de apelação. Importante destacar também que esse rol, em regra, é taxativo, mas existe um tema do STJ que traz a ideia de taxatividade mitigada desse artigo e traz outras possibilidades em que é sim possível interpor agravo de instrumento. Importante destacar também o inciso que diz que, no cumprimento da sentença, no processo de execução, inventário ou falência, todas as decisões interlocutórias são agraváveis. Então, no processo de conhecimento, existe o rol de 2015 e as hipóteses que a STJ entendeu como de taxatividade mitigada, porém, nos processos de sentença, execução, cumprimento de sentença, execução, inventário e falência, todas as decisões interlocutórias são agravadas. Vamos bater palma aí, pessoal. Tira o microfone aí para bater palma para a Brena, vai. Brena, excelente, Brena, nota 10. Já estou aqui lhe dando. Obrigada, prof. Bote aí meu 10. Já vou botar aqui você vendo. Pronto. Venha cá. Vocês estão conseguindo. Vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver aonde Brena postou isso? Ou não conseguem? Não, prof, só você consegue. Só eu consigo, né? Eu nem tô achando o seu, viu, Brena? A não ser que eu esteja também... Eu botei um link para um drive meu, que tem o vídeo e o roteiro de aula. Show de bola. Mas eu não tô achando aqui, só se... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa, porque eu sou meio atrapalhado, então é possível que eu esteja na turma errada. Eu tava nas atividades da turma errada. Eu não ia encontrar nunca, Brena. Recurso de agravo de instrumento. Pronto. Ver atividade. Você apresentou e a nossa... Como é o nome? Deixa eu dar uma olhada. Os outros, que pena que os outros não conseguem ver. Mas se vocês quiserem, eu posso... Vai dar um trabalho danado. Só... Porque assim, o que eu pensei foi eu baixar tudo, botar no Drive e disponibilizar para vocês. Se vocês realmente forem estudar com base nas aulas dos colegas, eu faço esse trabalho. Mas se for só para eu perder tempo, encher o Drive e vocês não fazerem nada, eu não vou fazer não. Eu não vou fazer não. Cadê seu plano de aula, Brena? O senhor vai abrir aí, vai ter um link pro Google Drive e aí o meu plano de aula vai estar lá dentro. Pronto. Você quer, apresente aí, porque você foi filmado e você aparecerá no nosso
no canal do YouTube, viu? Sua aula vai estar lá disponível no canal do YouTube. Então mostre rapidamente aí só o seu plano de aula para eu ver como é que você fez. E aí eu já vou pedindo àqueles que fizeram sobre o tema da taxatividade mitigada, porque tem a ver com este tópico que Brena falou do cabimento, das hipóteses de cabimento, que levantem a mão aí. Viu? Apresente aí, Brena, seu plano de aula, e quem fez aula, quem deu a aulazinha sobre a taxatividade mitigada, por favor, levante a sua mão. Vocês estão vendo aí? Agora sim. Tá. Aqui eu estudei o livro do professor Fred Didier, o artigo que o professor Laszlo colocou no Drive e um outro artigo que eu peguei da revista dos tribunais, desse Pedro de Miranda, os materiais que eu usei. E aí eu coloquei o que é agravo de instrumento, e aí eu dei uma lida sobre... Eu confesso que eu não entrei muito no aspecto histórico, que era até um ponto anterior, mas eu fiquei curiosa de saber exatamente o porquê que excluiu o agravo retido. Eu explico. Certo, mas eu não consegui aprofundar, mas eu achei curioso e achei interessante pontuar isso, as hipóteses de cabimento do 2015, e aí, em cada uma das hipóteses, eu coloquei destaque só nas que eu achava que não eram autoexplicativas. Precisavam de uma explicação melhor, coloquei aqui todas elas. E no final, eu só coloquei essa observação sobre que no cumprimento de sentença, execução, inventário e falência, todas as decisões interlocutórias são agravadas. Massa. E é um dos motivos, né? Aqui. Exato. Massa, tá excelente mesmo, Brena. Parabéns, gostei. Leva jeito. Leva jeito. Então, atendendo aí ao seu pedido, vamos falar um pouco sobre o regime jurídico do agravo, para que vocês possam entender. O CPC, primeiro é o seguinte, ao contrário da apelação, que praticamente todo e qualquer procedimento prevê um recurso do estilo do recurso de apelação, ou seja, um recurso ordinário, um recurso que cabe da sentença. As decisões interlocutórias, em termos de teoria geral do processo, não são sempre recorríveis. Pronto. Ou seja, um procedimento que não preveja a possibilidade de recurso imediato das interlocutórias, ela não é necessariamente um procedimento que ofende o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então, só para que vocês tenham noção, o procedimento do processo do trabalho não admite recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, assim como o procedimento dos juizados especiais igualmente não prevê a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Tá? Eles preveem a recorribilidade das interlocutórias no mesmo momento que a gente tem no CPC para as interlocutórias não recorríveis, que são aquelas que serão recorridas no momento da sentença ou das contrarrazões. Beleza? Até aí tudo bem. Nem sempre foi assim. No CPC de 73, na redação original do CPC de 73, a gente tinha no agravo, no recurso lato sensu de agravo, 4 regimes jurídicos do agravo distintos. 4 regimes jurídicos do agravo distinto. 2 agravos para decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeiro grau e 2 agravos previstos para as decisões proferidas no âmbito dos tribunais. Eram eles o agravo de instrumento, alguns preferem usar agravo por instrumento, mas o que se solidificou foi agravo de instrumento, e o antigo e extinto agravo retido. Tá? A gente tinha ainda, das decisões em segundo grau de jurisdição, o agravo interno, o hoje chamado agravo interno, que antigamente era chamado de agravo interno, agravinho ou agravo regimental, porque o CPC de 73 não lhe dava nome,
só falava em agravo, aí ele tinha esses 3 apelidos. Alguns chamavam de agravinho, outros chamavam de agravo interno e outros chamavam de agravo regimental. E você tinha também o agravo para destrancamento do RE e do RESP. Né? Era o agravo de instrumento para destrancamento de RE e RESP. Se vocês forem fazer pesquisa de jurisprudência no site do STJ e do STF, vocês vão ver que nos processos antigos, antes de 2015, né, você encontrava lá, antes de 2015, não, na verdade antes de 2002, porque 2002 já teve uma alteração no agravo para destrancar RE e RESP. E lá você vai ver que antes de 2002 falava-se em agravo de instrumento, no RE e no RESP, mas que são, na verdade, o agravo para destrancamento de RE e RESP. Hoje em dia, estes 2 agravos tiveram o regime jurídico modificado e serão objeto de estudo. E eu não vou falar mais deles, não vou falar, portanto, mais deles, porque a gente vai estudar eles mais adiante, que é justamente o agravo interno, que é o nosso próximo assunto, junto com o recurso ordinário, e o agravo para destrancamento do RE e RESP, ou hoje chamado simplesmente agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, que é o agravo previsto no artigo 1042 do CPC, que serve para todas as vezes que você tiver uma decisão de inadmissibilidade do RESP. Então, o agravo interno caberá, em princípio, de qualquer decisão do relator, salvo as irrecorríveis, né, porque existem decisões irrecorríveis, mas caberá agravo interno para levar. O agravo interno serve, já um spoiler da nossa próxima aula, ele serve para levar a decisão, o conhecimento da matéria decidida monocraticamente para o órgão colegiado. Então é isso que o agravo interno vai. Então, por exemplo, se um relator nega um pedido de efeito suspensivo em um recurso, você pode ingressar com agravo interno contra esta decisão negativa do efeito suspensivo. E o agravo em RE e RESP é o agravo que cabe contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal, que inadmite o recurso especial extraordinário. Isso já vai ser lá mais, bem mais para o final do curso, tá bom? Mas o que nos compete aqui falar hoje? O regime anterior, como é que funcionava o regime anterior no CPC de 73, dos recursos das decisões interlocutórias. Logo que nasceu o CPC de 73, qualquer decisão interlocutória era recorrível por agravo de instrumento. Então, quando nasceu o CPC de 73, não tinha o agravo retido, era uma faculdade da parte. Aí, a parte tinha uma opção no CPC de 73 na sua redação original. Se o juiz proferia uma decisão interlocutória, ela escolhia: olha, eu quero levar esta questão imediatamente para o tribunal. E aí promovia a interposição do agravo de instrumento. Ou então ela dizia: não, eu não quero paralisar o processo, essa questão não é tão relevante para mim neste momento, e eu vou, portanto, fazer somente um agravo retido. E aí o agravo retido era que você ia enquanto que o agravo de instrumento, por isso é o seu nome, instrumento, você forma um processo novo, um instrumento novo para levar a questão ao tribunal, no agravo retido, ele fica retido nos próprios autos. Então, enquanto que eu tenho, entre aspas, novos autos de processo, na verdade serão autos que formarão um instrumento do agravo diretamente no tribunal para julgar antigamente o agravo de instrumento, e hoje em dia ainda é assim. Para o agravo retido, não. Para o agravo retido, eu fazia por petição nos próprios autos. E o agravo retido tinha o condão de interromper a preclusão. Então, se eu tinha uma decisão interlocutória, eu tinha que recorrer dela imediatamente sobre pena de preclusão. Ou eu recorria imediatamente através de agravo interno, ou eu apresentava o meu agravo retido, obstativo da preclusão, e ele ficava retido para ser julgado ao final, junto, né,
ou seja, no recurso que eu interpusesse contra a sentença. Veio 2002, a gente teve 3 fases da reforma do CPC de 73. Uma primeira em 94, onde veio a tutela provisória. Uma segunda nos anos de 2002 e 2003, onde houve uma alteração significativa da parte de recursos. E depois tivemos uma outra em 2005, 2006, onde a gente promoveu uma alteração significativa do regime de execução, tanto de título, notadamente de título judicial, mas com muitas alterações também na execução de título extrajudicial. Nesta segunda fase, muda-se a lógica do agravo retido. O que é que passa a acontecer, então, com o agravo retido? O agravo retido passa a ser a regra. E o agravo de instrumento é a exceção. Antes eu tinha a opção, escolhia um ou outro. Aí o que é que veio o CPC de 73 na segunda fase da reforma, lá a partir de 2002, salvo engano, na Lei 10.444? Ela virou lá e disse o seguinte: olha, se a decisão for urgente, você vai poder interpor agravo de instrumento. Mas você só vai poder interpor agravo de instrumento das decisões urgentes. As decisões que não forem urgentes, você obrigatoriamente deverá interpor agravo retido. E se você não interpusesse nem o agravo de instrumento das decisões urgentes e nem o agravo retido para obstar a preclusão, a matéria estava preclusa. Ela estava preclusa para a parte, salvo as matérias de ordem pública, claro, que não são passíveis de preclusão, mas a matéria estaria preclusa para a parte. Quando veio o CPC de 73, ficou-se entre um extremo e outro. Ficou-se no debate do novo Código entre transformar igual o processo de trabalho em juizado especial, não tem mais recurso de decisão interlocutória, não tem mais recurso imediato de decisão interlocutória, ou voltou a possibilidade de continuar a manutenção do agravo de instrumento em todo e qualquer caso. Mas não foi nenhuma das duas opções a escolhida. Qual foi a concepção escolhida? Ele passou e virou e disse assim: olha, eu vou manter a regra de que, em princípio, as decisões interlocutórias não são imediatamente recorríveis, elas deverão ser recorridas no momento da apelação, mas eu vou dispensar a necessidade de propositura do agravo interno, ou do agravo retido, como fins de obstar a preclusão. Ela acabou com o agravo retido e disse: olha, as decisões que não forem imediatamente recorríveis não precluem. Você não precisa ficar entupindo a cada vez que eu indeferir uma prova, a cada vez que eu indeferir uma pergunta numa audiência, a cada vez que eu indeferir um requerimento seu, você não precisa ficar entupindo de agravos retidos, e era o que acontecia na prática, para não gerar preclusão. Eu não vou mais admitir a preclusão, eu tenho as decisões interlocutórias, os despachos são irrecorríveis, mas as decisões interlocutórias a gente vai ter de 2 tipos. Quando forem decisões interlocutórias, dentre aquelas taxativas, e o STJ é tema já da aula de alguém que a gente vai assistir aí, já transformou essa taxatividade, já mitigou essa taxatividade, que de taxatividade não tem mais nada de taxativo, mas, teoricamente, era o seguinte: se for uma das decisões previstas no artigo 1015, você tem que interpor agravo de instrumento. Se não for uma das decisões, você não precisa mais interpor agravo retido, você não interpõe recurso nenhum e acompanha o processo. Quando julgar o processo, se você perder e quiser, aí sim, lá na apelação, você promove, você apresenta o seu recurso. Está esclarecido, Brena? Oi, pode falar. Então, as do 2015, caso não interponha agravo de instrumento, você precisa interpor, né? Caso não interponha agravo de instrumento, preclui? Preclui, sem sombra de dúvida. Também. Aqueles que você já tem segurança jurídica de que cabe recurso, com certeza preclui. Essa questão não é uma questão ainda decidida, Brena. Por quê? Porque o STJ ela deixou uma porteira aberta. Ela não deixou uma fresta, não. Ela deixou uma porteira aberta
para admitir a recorribilidade de várias espécies de decisões interlocutórias. Várias espécies. Né? E aí a gente fala um pouco mais adiante, mas aquelas que você já tem precedente do STJ dizendo que são decisões passíveis de recorrer com agravo de instrumento, se você não recorrer, amigo, a matéria vai estar preclusa, obviamente, desde que a matéria se submeta à preclusão. Vou só dar um exemplo. Por quê? Dentre as decisões de taxatividade mitigada, o CPC não incluiu no artigo 1015 a decisão sobre competência. Não incluiu. E não incluiu porque não quis, porque isso foi debatido. Aí o STJ virou e disse, olha, em decisões de competência cabe. Cabe agravo de instrumento, e foi inclusive o caso da taxatividade mitigada que gerou o precedente obrigatório e a formação do tema específico, foi um caso de competência. Então, se eu estiver diante de uma competência absoluta, não preclui. Mas se eu estiver diante de uma competência relativa, preclui. Esclarecido? Então, viva! Vamos lá, pessoal. Quem é que falou aí? Qual foi o tema de sua aula, Daniel? Professor, eu falei sobre os requisitos do agravo de instrumento. Vamos ver se alguém falou de taxatividade mitigada. Roberto já disse que começou hoje. Alessia, sua aula foi sobre o quê? Professor, eu não consegui entregar a atividade a tempo para essa semana. Ó, que pena. Marília. Cabimento. Mas quem fez a atividade aqui, deixa eu ver aqui das pessoas que estão e que estejam também com possibilidade de internet boa de apresentar para a gente. Então vamos lá. Alice, você fez sobre o que, Alice, sua aula? Bom dia, professor. Bom dia. Eu fiz sobre o histórico do agravo, do CPC 73 a 2015. Então, vamos lá, pessoal. Alguém das 23 pessoas que está aqui falou sobre taxatividade mitigada? Professor. Oi, Carlos. Isso. Você falou? Mas sobre a atividade. Pronto. Você falou? Você consegue apresentar aqui pra gente? Não consigo. Não sei como eu faço isso. Você Puxar aí pelo você é da turma 1 ou da turma 2? pavilhão da turma 1. Carlos Cauã, deixa eu ver. O problema é que se eu exibir, não fica gravado no YouTube. E você você trouxe o vídeo todo mesmo, você fez o upload do vídeo. Mas aí paciência, eu vou exibir. Eu vou exibir na de cá e vamos ver. Eu vou ter que fazer só se eu fizer como, Maurício. Eu acho que eu já sei como é que eu faço. Eu sei que vocês estão vendo vocês mesmos. Olá, meu nome é Carlos Cauã, Pronto. Eu sei que vocês estão vendo vocês mesmos, mas aqui eu estou exibindo o Carlos, a gravação. Vocês estão ouvindo? Tá bem baixo. Trata da taxatividade das decisões agraváveis no CPC de 2015 e a jurisprudência do STJ sobre a matéria. Em primeiro lugar, trarei as implicações da taxatividade do agravo de instrumento
posteriormente da possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses previstas no artigo e, por fim, faria um breve comentário sobre o entendimento do STJ sobre o tema. Bom, as decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento sujeitam-se à taxatividade, isto é, somente podem ser agraváveis as decisões enquadradas no rol expressamente prevista no dispositivo, né, o artigo 1015 do CPC. São elas as tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de comissão de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão do litisconsórcio, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos da execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do CPC, e também outros casos previstos em lei. Desse modo, a regra da taxatividade impõe que as partes não podem ampliar as hipóteses recursais previstas no artigo. Passando para o segundo ponto, né, que trata da interpretação extensiva, é importante a gente considerar que, embora o rol seja taxativo, isso não significa que há uma incompatibilidade, né, da gente promover uma interpretação extensiva, que é aquela interpretação que amplia o sentido da norma para além daquele sentido literal. Assim, se a pessoa conseguir pensar em uma situação parecida, né, que se encaixe em uma das hipóteses previstas no inciso, ela poderá valer-se, né, do Instituto do Agravo de Instrumento. Por exemplo, a questão do reconhecimento da incompetência. Se a possibilidade de recorrer dessa decisão só puder ocorrer no final do processo, haverá um grave prejuízo, né, para as partes e também para o processo. Porque se a gente for imaginar, se tratando aí de incompetência relativa, todo o processo ele já vai ter sido analisado pelo juízo e essa discussão perderia, né, o sentido, perderia o fundamento. E se for o caso, por exemplo, de incompetência absoluta, vai ter toda uma atividade probatória e decisória que no final pode ser anulada. Então, a parte ela pode considerar que a hipótese do reconhecimento de incompetência é uma hipótese que se assemelha, por exemplo, ao inciso, né, que trata da comissão de arbitragem e agravar a decisão. A interpretação extensiva sobre o rol taxativo não é uma raridade, né, no ordenamento jurídico. Por exemplo, o STJ ele reconhece, admite, né, a interpretação extensiva para permitir a incidência do ISS sobre serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Isso foi decidido no agravo regimental, no recurso especial número 1.089.914, e relator ministro Castro Meira. Um outro exemplo, agora no âmbito do processo penal, é a possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses previstas no artigo 581 do Código de Processo Civil. Essa decisão foi preferida pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.078.175, sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. Passando agora a examinar a jurisprudência, né, do Superior Tribunal de Justiça no tocante à taxatividade do artigo 1015 do CPC, né, que trata das hipóteses das decisões que podem ser recorridas através do agravo de instrumento, a gente pode considerar a decisão proferida no julgamento do recurso especial número 1.704.520, sob a relatoria da ministra Nancy Angrede, onde a decisão se alinha ao posicionamento que admite a interposição de agravo de instrumento a causas urgentes e questões de difícil reparação, caso essas não sejam apreciadas no momento em que forem havidas. Nesse sentido, o STJ ele adota uma mitigação da taxatividade do artigo, né? Por isso, ele admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, ele amplia aí, né, as hipóteses em que você pode valer-se do agravo de instrumento, não só naquelas previstas expressamente, mas também aquelas que agem uma certa relevância, uma certa urgência, causas de difícil reparação
né? E também se caso o julgamento, e também caso esperar o julgamento da apelação possa se tornar inútil. Obrigado. Vamos bater palma também. Hoje só tem aluno dando show. Obrigado. Cauã, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Só um detalhe, só fazer uma ressalva e... Fazer uma ressalva não, já comentando. A única ressalva que eu preciso fazer, Cauã, só para corrigir essa questão, é de que, na verdade, inclusive isso é objeto de muita crítica doutrinária, o STJ merece muitos elogios no sentido de ter decidido essa questão rapidamente, porque era uma questão que há muito tempo se debatia na doutrina, isso foi motivo de briga desde a edição do CPC, toda a fase de discussão do CPC, isso foi motivo de briga, de estresse, né? E ele rapidamente tomou a decisão. Esse é o grande mérito do STJ nesse tema. Mas a decisão em si, né, que firmou o tema, foi no recurso especial 1704-520, ela, tema 988, vou até abrir ele aqui, tema 988, ela, ao contrário do que você disse, ela entendeu que não era interpretação extensiva, não. Ela criou, a ministra Nancy Andrighi deu uma decisão que praticamente é muito correta, mas que do ponto de vista técnico merece suas críticas. Assim, você poderia chegar até a mesma conclusão com outro nível de digamos assim, de profundidade e não, de... mas na questão da interpretação extensiva, quem dá esse termo é a doutrina, no caso do Fred Guerreiro. O que a ministra faz é adotar uma atividade mitigada, né? Expressamente refuta, digamos assim, a doutrina de Fred, porque quem começa, inclusive, essa discussão, das primeiras pessoas que começam essa discussão é Fred e Leonardo Cunha, sobre o tema. Mas o STJ refutou a tese de Fred, expressamente. Observe, esse daqui, pessoal, é uma notícia do STJ quando saiu o tema, ou na verdade depois de ter saído o tema, onde ele trata de todas as hipóteses até aquela data. Então essa notícia está entre o material que eu passei para vocês. Está lá no Google. Pronto, excelente. Está aqui, ó. Até 1/3/2020. Essa notícia ela traz todas as hipóteses em que o STJ até então tinha reconhecido como hipótese de cabimento lá. E expressamente a ministra Nancy Andrighi vai aqui e diz aqui, ó, por outro lado, advertiu a ministra, uma interpretação extensiva ou analógica mostra-se igualmente ineficaz, seja porque ainda remanescerão hipóteses que não serão possível extrair do cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência dos institutos jurídicos ontologicamente distintos. Ela destacou outra corrente interpretativa, segundo a qual a lista do artigo 1015 seria puramente exemplificativa, de modo que em determinadas situações a recorribilidade da decisão interlocutória seria imediata, ainda que a matéria não conste expressamente do rol ou que seja possível dele extrair uma questão de interpretação. Eu vou lhe falar, inclusive, que eu discordo expressamente desse... Mas ela também não adota certamente, não. Ela adota a terceira, tá? Isso, exatamente. Que é essa taxatividade mitigada. Pior, Cauã. Ela deixa a situação pior do que, entre aspas, pior assim, ó, com maior âmbito de recorribilidade do que o CPC de 73. Porque no CPC de 73, na fase final de sua vigência, apenas as decisões interlocutórias urgentes que podiam ser recorridas. E nesta, a lógica da decisão da ministra Nancy Andrighi, a lógica que o STJ está adotando é a seguinte: todas as vezes que o custo de esperar a decisão final for muito grande, você pode julgar o recurso. Porque ela fala, inclusive equivocadamente, na ineficácia. Ou seja, quando a sentença, ou quando o recurso de apelação foi inútil, pela inutilidade do recurso de apelação, foi inútil,
eu posso admitir o agravo. Só que isso é o que ela quis dizer, mas é o que ela disse, mas não é o que ela decidiu. Porque qual é a grande questão? O processo do trabalho, eu vou pegar só o exemplo das competências para a gente individualizar essa questão. No processo do trabalho, as decisões sobre competência não são imediatamente recorridas. Qual é a consequência disso? É de que se lá adiante você tem uma decisão de incompetência, vai acontecer, ou poderia acontecer, o que ia acontecer no processo de Lula. Você anula, ou seja, você remete o processo ao juiz competente e, inclusive com a sistemática atual do CPC, você nem declara a nulidade das decisões. Você remete para que o juiz competente avalie a compatibilidade das decisões e ele pode referendar todas as decisões. Ponto. E no processo de trabalho é isso que acontece. Qual seria a consequência jurídica disso? A consequência jurídica disso é a possibilidade de alguns processos específicos, né, terem que ser anulados e retornar. Mas isso é o que vai acontecer, ou que pode acontecer, em todo e qualquer caso em que eu não couber a decisão, em todo e qualquer caso não, na grande maioria dos casos, em que não cabe, entende-se que não cabe o agravo de instrumento e que eu tenho que recorrer junto com a apelação, e o que vai acontecer é isso. Se eu alego, por exemplo, cessamento de direito de defesa, porque eu pedi o adiamento de uma audiência e o juiz não adiou a audiência, eu não vou poder, até agora eu não posso recorrer. Até em matéria de prova, o STJ tem entendido, mas nesse caso assim, por exemplo, ainda não se diz que cabe. Mas o que vai acontecer se chegar lá adiante, na minha apelação, eu reiterar para o tribunal cessamento de direito de defesa, perco o processo, reitero, vai anular tudo. Então, assim, o que é que eu acho? Assim, eu acho que o STJ fez o que ele quis fazer e simplesmente ignorou, como a gente tem visto, que é uma coisa que me preocupa muito, como a gente tem visto com muita frequência das nossas cortes superiores, simplesmente ignorar a norma. Todo dia o STJ e o STF, todos os dias o STF e o STJ ignoram a norma, ignoram a interpretação literal, lógica, sistemática, a melhor interpretação, assim, e decidem o que querem. Porque assim, quem acompanhou o debate do CPC de 2015 sabe que, por exemplo, a questão de competência ficou discutida. Se incluía ou não se incluía um inciso no artigo 1015 para tratar das decisões de competência. Bom, e o legislador virou e disse, eu não quero incluir. Aí pega o STJ e vira e faz o quê? Decide o que ele quer. Como o Supremo, não raro, decide o que ele quer. Então, a cada dia que passa, eu tenho pensado mais ou refletido mais, né, sobre a importância das razões de pragmática nas decisões judiciais, mas esse assunto para uma outra história. E aí, nesse sentido, nessa mesma linha, basta ver, por exemplo, o que o STJ fez com o artigo 10 do CPC, o que instituiu o contraditório efetivo, né, em relação às questões, porque pelo texto do CPC, do artigo 10, as questões mesmo de ordem pública precisa ser havido o contraditório. O juiz não deve decidir, ainda que possa decidir de ofício, não deve fazer. O STJ pegou e jogou isso por terra abaixo. Então, qual é a lógica hoje para que você tenha um agravo admitido lá, se já não for nenhuma destas hipóteses que o STJ já trouxe como precedentes, informando que cabe agravo de instrumento, você vai ter que demonstrar no seu caso concreto que o custo da espera, que a decisão final, ou ela ou ela não terá utilidade no recurso, e é o que acontece, Carlos, com o que você falou e com o que Brena falou também, com as decisões proferidas em processo de recuperação judicial, né? Que são processos, entre aspas, executivos,
são processos da natureza de processo de inventário, onde você não tem uma sentença de conhecimento a ser recorrida, você tem uma sentença que homologa o plano de partilha, né? Ou você tem uma sentença que decreta a falência. Então, de nada adiantará, você não terá uma apelação para discutir, por exemplo, a habilitação de seu crédito, né? A habilitação de seu crédito. Então, aí nestes casos, ela é inútil de fato. Ela é inútil de fato. Mas, no caso da competência, não é que a decisão vai ser, o reconhecimento da competência posterior vai ser inútil. Ele vai ser útil porque anularia o processo. É que, na verdade, o custo da apreciação posterior é um custo excessivamente grande para a parte. Mas ok, até aqui, pessoal. Então, viva. Cauã 10 também, viu? Hã? Como? 10, Cauã. Te dei 10 também. Professor, eu só não entendi qual que é a diferença de taxatividade mitigada e interpretação extensiva. É o fundamento pelo qual o STJ abriu a porteira. É o fundamento que o STJ escolheu. Já tinha na doutrina ou eles inventaram agora? Não, isso é doutrina. Isso veio de uma dissertação de mestrado, até de um orientando de Freire, que defendia justamente essa tese de que todas as vezes que foi inútil ou muito custoso a espera do processo, você tem que promover uma mitigação daquela taxatividade para admitir outras hipóteses. Dê uma lida, no próprio livro de Freire, isso está muito bem posto, e não deixem de ler, todos vocês, essa notícia aqui do STJ, não, porque, como é que eu digo, porque ela é muito útil na prática, e muito útil na prática e muito útil para vocês. E aí, só para botar aqui o tema, como é que ficou, né? Tese firmada. O rol do artigo 1015 do CPC, vocês estão vendo? Não me perdoem, eu parei de apresentar. Deixa eu apresentar aqui, que eu estava aqui a página do STJ com o tema. Tá? Quando a questão foi submetida a julgamento, foi submetida sobre essa lógica. Definir a natureza do rol do artigo 1015 do CPC 2015 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido artigo. E qual foi a tese que foi estabelecida? Essa daqui, ó. O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tá? Então, a lógica dela é a inutilidade. Só que se você for fazer uma análise, e essa minha crítica, inclusive a forma como está redigida, a decisão de competência ela não tem urgência. Porque não vai ter perecimento do direito em si. Já que a tutela de urgência pode ser deferida e vai ter eficácia mesmo que o juiz seja competente. E nem é inútil a decisão depois. Por que não é inútil a decisão depois? Porque você vai anular o processo e vai dar um trabalho e um atraso enorme, mas não é inútil em si. Tá? Modulação de efeitos. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse acordo. Tá bom? Então, aquelas que foram antes não estão preclusas da tese, aquelas que foram depois, risco de preclusão, pelo menos daquelas matérias que o STJ já tratou. Beleza? Então vamos lá. Oi, Rodrigo. Oi, Roberto, perdoe. Só para entender melhor a aula, cada semana há um tema e esse tema a gente faz um texto a respeito e publica? Não.
Cada semana vai ter um tipo de atividade diferente. Na próxima semana vai ser um texto, vai ser um parágrafo num texto coletivo, tá? Cada semana vai ser diferente. Então você vai ter que estudar antes. Então assim, por exemplo, para a nossa próxima aula de próxima segunda, todo o material já está disponível. E até amanhã eu estou liberando a atividade. Então você vai ter até segunda-feira, 23h59, ou seja, até o dia 5, deixa eu só confirmar isso, até o dia 5 de abril de 2021, às 23h59, para estudar o tema e postar a atividade que está lá. E cada semana será uma atividade diferente. Tá bom? E esse recorte que é feito aí, que o pessoal explorando, como é que fica assim? A gente Tudo isso vai estar esclarecido na atividade. Tá? Quando você olhar lá, por exemplo, a atividade da próxima semana, você vai ver lá, que está lá esclarecido qual é o recorte que você vai trabalhar. Você vai escolher um dos recortes para trabalhar. Colega, eu vou colocar aqui no chat o link do grupo do WhatsApp, não sei se você está lá. Aí você pode me procurar que eu te explico tudo que você vai disciplina. Vou colocar aqui no chat agora. Pronto, beleza. Pronto, Roberto. Fale com Brenda depois que ela termina de lhe orientar. Vamos lá. Não, mas tá quase virando. Vai virar monitora não remunerada. Vamos lá, pessoal. Turma 2, quem é aí da turma 2? Levantem as mãos aí, faz favor. Todo mundo que é da turma 2 aí, levanta a mão. Cadê, rapaz? Ninguém da turma 2? Ah, valeu. Não tem... Usa a ferramentazinha do Google Meet. Alice, já lhe agradeço que você já falou, mas levanta aí com a ferramenta do Google Meet, porque aí eu consigo ver melhor. Essa aqui, ó. Pronto. Roberto é, a Alice é, mais quem? Deixe-me ver. Então, eu sou rapidinho, eu sou da turma 2, mas como eu comecei a assistir a aula 10h40, daqui a pouco eu vou sair. Sem problema. Vamos apresentar. Além de você, Roberto, tem mais alguém? Por favor, quem for da turma 2, tira o microfone, abre o microfone e me fala aí. Eu sou turma 2, professor. Eu não estou sabendo ainda. Roberto, você confere depois no SIAC, que agora eu não tenho como olhar. Anderson, turma 2, Alice, turma 2, mais alguém? Alice, Anderson e possivelmente Roberto. Mais alguém? Ok. Então vamos lá. Anderson ou Roberto eu sei que não fez. Anderson ou Alice fizeram? Alice? Eu fiz sim, professor, fiz. Qual foi o seu tema, Alice? Foi sobre o histórico, o regime histórico. Então, por favor, você consegue apresentar ainda em seus 5 minutos, mesmo que você não fique para debater depois da sua parte? Certo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, tá? E depois, Anderson, se você também prepare o seu aí para você exibir, viu, Anderson? Gente, aí apresentar agora, né? Eu sou muito leiga nessas coisas de tecnologia. Deixa eu ver se eu abro aqui no meu... (10.352), a lei que alterou o agravo interno. Já estou olhando aqui seu plano de aula. Tá massa. Quer dizer, tá pequenininho. Mas acho que tratou das coisas mais importantes. Conseguiu, Alice? Não, professor. Eu tô vendo se eu consigo pelo Drive. Vocês conseguiram ouvir bem quando eu apresentei?
Então, pronto. Então eu vou lhe tirar do sofrimento. Obrigada. Eu vou apresentar para você. Pronto. Vamos lá. A tela inteira. Eu vou apresentar. Cadê você? Aqui o plano de aula de Alice, para que vocês possam ver, ó. Tá vendo? Agravo de CPC, histórico dos regimes jurídicos do agravo, da edição do original CPC 73 até aqui, agravo do CPC 73, as principais mudanças pelas leis 9.139, 10.352, 11.187, agravo do instrumento CPC 2015, recapitulação, e ela fez um quadro comparativo aí, ó. Um quadro comparativo, tá bom? Então, essa daqui volta, deixa eu vir para cá, não, eu quero você aqui. Agora, cadê aqui o nosso... Boa tarde, eu me chamo Alice Dantas e hoje nós iniciaremos nosso estudo sobre o agravo de instrumento. Bom, como pontapé inicial, nós trataremos na aula de hoje sobre o histórico do agravo de instrumento, né? Ou melhor, sobre o histórico dos regimes jurídicos do agravo de instrumento, da edição original do CPC de 1973 ao CPC de 2015. Bem, o agravo de instrumento, ele sofre manifesta variação ao longo do tempo. Então, nós trataremos dessas variações a partir do CPC de 73, passaremos por algumas leis que instituíram algumas modificações, até chegarmos às modificações trazidas pelo CPC de 2015. Desse modo, né, vamos iniciar então pelo agravo de instrumento no CPC de 1973. Nesse Código de Processo Civil de 1973, o agravo de instrumento ele era previsto como recurso cabível contra qualquer decisão interlocutória. E também era instituído, né, ou melhor, e também possuía duas modalidades. O próprio agravo de instrumento e o que era chamado de agravo retido. Esse agravo retido, ele substitui o que no Código de Processo Civil de 1939 era conhecido por agravo no auto do processo. Normalmente, esse agravo no auto do processo, que depois, né, nesse caso, é o agravo retido, ele cabia contra decisões que não admitissem a prova requerida ou, por exemplo, aquelas que cerceassem, de qualquer modo, a defesa do interessado. Então, esses são só alguns exemplos de cabimento do que era conhecido, né, do que era chamado como agravo retido. Bom, esse agravo, o retido, ele era interposto perante o juiz da primeira instância no prazo de 5 dias. Já o agravo de instrumento, ele era cabível contra toda e qualquer decisão interlocutória, também interposto no prazo de 5 dias perante o juízo de primeira instância. Bem, como o agravo de instrumento, ele era interposto no juiz de primeira instância, esse juiz ele poderia reformar ou manter a sua decisão. E aí o que ocorria? Caso essa decisão ela fosse mantida, os autos eles seguiam para a apreciação no tribunal. Caso essa decisão ela fosse reformada, o agravado poderia requerer que fossem encaminhados os autos para o tribunal para que fosse realizado um reexame da decisão que havia reformado a decisão agravada. Então, nesse ponto, o agravado ele assumia o papel do agravante. Bom, dito essas considerações, né, de como o agravo de instrumento ele era visto no Código, originariamente no Código de Processo Civil de 1973, a gente vai trazer agora as principais mudanças operadas por leis. A primeira lei que opera mudanças no agravo de instrumento é a Lei número 9.139 de 1995. E essa lei ela traz 4 modificações referentes ao agravo de instrumento. A primeira é a de que o recurso, que era denominado agravo de instrumento, passa a receber a denominação genérica de agravo. Porém, ele continua com as duas modalidades, tanto do agravo de instrumento quanto do agravo retido.
A segunda modificação é que essa lei ela altera o prazo de 5 dias para 10 dias de interposição, né, do recurso. A terceira é de que esse recurso ele passa a ser interposto diretamente no tribunal, diferente do que previa o Código de Processo Civil, onde esse recurso ele era interposto no juiz de primeira instância, né? E a quarta modificação, ela está ligada à terceira modificação, né? Porque a quarta modificação, ela dita, né, sobre o efeito suspensivo, onde vai dizer que o efeito suspensivo, ele passa, portanto, a ser apreciado pelo relator, podendo este conceder ou não esse efeito. Bom, a segunda lei que traz mudanças, depois, né, posteriormente, para o agravo de instrumento, é a lei número 10.352 de 2001, onde ela promove alterações referentes ao agravo retido, estabelecendo hipóteses onde este deveria ser obrigatório. E quais seriam, portanto, essas hipóteses? Quando interposta das decisões proferidas em audiências de instrução e julgamento e das posteriores à sentença, salvo nos casos de dano difícil de incerta reparação e nos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação fosse recebida. Referente ao agravo de instrumento, essa lei ela introduz 3 regras quanto a essa modalidade, né? Primeiro, ela vai dizer ditar, né, quanto à obrigatoriedade da petição que informe ao juiz de primeiro grau a interposição do agravo no tribunal. A segunda é que o processamento e a conversão, ela vai ditar, né, sobre o processamento e a conversão de agravo retido. O processamento e a conversão em agravo retido, perdão. É o processamento e a conversão em agravo retido. E a terceira é quanto à antecipação da tutela recursal. Bom, a última lei que traz modificações, né, para o agravo de instrumento é a Lei 11.187 de 2005. Essa lei, ela vai instituir o agravo retido como regra e vai dizer que somente haveria agravo de instrumento em hipóteses expressamente indicadas, ou seja, não caberia mais o agravo de instrumento para toda e qualquer decisão interlocutória, certo? Esse é um ponto importante porque isso vai ser abordado, né, ou melhor, isso vai ser institucionalizado, firmado, depois do CPC de 2015, né? Bom, então quais eram as novas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento instaurado por essa Lei 11.187 de 2005? As hipóteses seriam, primeiro, quando se tratasse de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Segundo, nos casos de inadmissão da apelação. E, por último, nos relativos aos efeitos em que a apelação fosse recebida. Essa lei dispôs também que na liquidação de sentença e na execução, o agravo deveria ser sempre de instrumento. E também vai dizer que se a parte interpusesse o agravo de instrumento fora das hipóteses mencionadas, o relator ele deveria convertê-lo automaticamente em agravo retido. Bom, acontece que, como o agravo de instrumento ele era cabível quando se tratasse de decisão suscetível a causar à parte lesão grave de difícil reparação, como, por exemplo, contra a decisão que concedesse provimento de urgência, da que indeferisse intervenção de terceiros, da que tratasse da competência de um juízo, entre outras, ocorre que eram poucos os casos de agravo retido, né? Então, foi constatado que, na verdade, o agravo retido ele era pouco instaurado. E essa constatação, ela é muito importante para entendermos o que é institucionalizado pelo CPC de 2015, né? Então, ou seja, justamente por já existir na prática poucos casos de agravo retido, o CPC de 2015 elimina essa figura e estabelece um rol de decisões sujeitas ao agravo de instrumento. Então, desse modo, né, o CPC de 2015 vai dizer que somente são agravadas as decisões dos casos previstos em lei. Ou seja, aquelas decisões, ou melhor, aquelas hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC e também previstas em demais legislações, tanto quanto em outros artigos do próprio Código de Processo Civil,
tanto quanto em leis extravagantes, né? Então, o que ocorre? Diferentemente do CPC de 73, não é toda e qualquer decisão que pode ser atacada por agravo de instrumento. As decisões não agraváveis, elas devem ser, portanto, atacadas na apelação. Então, ressalta-se também, né, que este regime restringe-se à fase de conhecimento, não se aplicando às fases de liquidação e de cumprimento da sentença, nem ao processo de execução de título extrajudicial, pois, nestes casos, toda e qualquer decisão interlocutória seria passível de agravo de instrumento. Exemplos: no processo de execução, como o processo de falência e no processo de inventário. Bem, então, é na fase de conhecimento que essas decisões agraváveis do artigo 1015 se sujeitam à preclusão, né, caso não se interponha o recurso. Já as não agraváveis não se sujeitarão à imediata preclusão, já que poderão ser atacadas e impugnadas na apelação, nas contras-razões de apelação ou na preliminar da apelação, sob a pena de preclusão. Então, a gente percebe que isso, né, de fazer com que as decisões não agraváveis possam ser atacadas, impugnadas na apelação, é uma forma de garantir o devido processo legal. Pois, se não existisse essa previsão, as decisões não agraváveis se tornariam irrecorríveis, ofendendo, né, esse princípio do devido processo legal. Por fim, para finalizar, né, a gente tem, portanto, que no processo de 73 havia a modalidade de agravo retido, prazo de 5 dias, cabia para toda e qualquer decisão interlocutória e era interposto para o juízo de primeiro grau. Já o CPC de 2015 exclui a modalidade do agravo retido, o prazo ele é de 15 dias, não cabe para toda e qualquer decisão interlocutória, somente para as decisões agraváveis, e ela é interposta perante o próprio tribunal. E é isso. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Uma salva de palmas aí para Alice. Por favor, se empolguem. Muito bom, Alice. Muito bom. Só uma ressalvazinha. É que no CPC de 73, o que tinha prazo de 5 dias era o agravo retido. De instrumento já era de 10 dias. Aí a alteração legislativa foi para transformar os dois em prazo de 10 dias, tá bom? Porque ficou parecendo que era também o de instrumento que tinha prazo de 5 dias. Certo, professor. Valeu, nota 10 também, só tem fera, viu? Não, muito obrigada. Então, viva! Então vamos lá, pessoal. Quem é que está mais aí? Anderson, eu não vi seu trabalho. Você fez a entrega, Anderson? Eu fiz, professor. Fez? Qual foi o tema que você falou, Anderson? Foi sobre a parte histórica também. Você é Foi bem parecido com o meu colega. Você é da turma 2, é? Não, então não adianta. Vamos ver aqui. Deixa eu só confirmar se a turma 2 é a azul. É a azul. A turma 2 é essa daqui. Então pronto, tá aqui Anderson da Silva Santana. Ele está aqui, eu não estou mostrando para vocês. Não adianta nada. Deixa eu mostrar, deixa eu exibir aqui para vocês. Pronto. Pronto, o de Anderson está aqui, mas como é o mesmo tema, eu acho que não vale a pena. Não vai ser tão útil para a gente, eu assisto depois e corrijo para Anderson. Vamos lá, das outras pessoas, Ana Beatriz está aí, Eli está aí, Elisa, alguém que apresentou, Islam, Matheus. Professor, Oi. continuar no assunto, só me tira uma dúvida. Claro. No questionário de apelação, eu respondi, só que eu não marquei do lado devolvido. O senhor consegue... Não sei, a gente olha daqui a pouco. Porque como era do Google, aí eu só cliquei em enviar e achei que tinha sido enviado, entendeu? Aí a colega agora me alertou que tinha que marcar devolvido do lado. Sempre me fazem essa pergunta e eu nunca sei responder. Vamos olhar aqui, ó, apelação, atividade sobre apelação. Deixa eu dar uma olhada aqui na atividade. Se você é o quê? Foi formulário, né? Foi o formulário.
fiquei na dúvida agora. Não aceita. Não. Cadê? É só. Oxe, eu não tô. Tá como se eu não fosse administrador, não tô. Ó, deixa eu ver logo você aqui, ó. Recurso. Cadê recurso de apelação? Recurso de apelação. Anderson Marques. Aqui, ó. Tá com pendente aqui, ó. Tô embaixo, vendo. é o primeiro. Aqui. Mas eu fiz. Vamos ver. Não, mas. Engraçado, cadê as respostas? Eu respondi. Acho que eu tenho até aqui, ó, no meu e-mail tá. A gente. Deixa eu te falar, esse é um problema, Anderson, pelo seguinte. Eu entendi, foi um problema de ordem técnica, mas eu não posso. Como é que fica a situação? Todo mundo pode eventualmente dizer que esqueceu de enviar. Deixa eu ver se. Eu acho que eu tenho no e-mail. O e-mail foi enviado para mim, as minhas respostas. Então me envia esse e-mail, que aí eu consigo aferir. O prazo. Entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, a gente resolve isso depois por e-mail, Pronto. viu? Me mande por e-mail pra gente não tirar o tempo de todo mundo. Questões individuais a gente pode resolver depois individualmente. Mas vamos lá, me diz uma coisa, das outras pessoas tem alguém aí? Me parece que mais ninguém, né? Algum de vocês quer que eu avalie aqui sua aula e que tenha sido um tema diferente, pessoal? Porque só nos sobra Marília, Davi e Arivaldo. Professor, meu tema foi o quinto requisito, se o senhor quiser... Ótimo, Davi. Vamos lá. Você é da turma 1 ou da turma 2? Eu sou da turma 1. Sem problema. Vamos lá. O pessoal da turma 2 não deu quórum hoje. Paciência. Você consegue, Davi, exibir aí? Ou quer que eu faça a exibição aqui? Deixa eu só abrir meu computador aqui para ativar também. Enquanto você conversa, quando você estiver pronto para exibir, você me fala. Enquanto isso, vamos ver aqui seu roteiro de aula. Vocês estão vendo aí o roteiro da aula de Davi? Pronto. Eu abro o vídeo no meu computador, né, professor? Como se eu estivesse olhando. Isso, você abre o vídeo no seu computador e vai aqui embaixo no Google Meet, do lado direito inferior tem apresentação, quer apresentar, aí você clica e aí você vai escolher uma janela e abre essa janela. Aqui está aparecendo o senhor como apresentando. Porque eu estou apresentando mesmo, já estou terminando aqui, ó. Cabimento, adequação, princípio da taxatividade, hipóteses legais, você elenca todas, legitimidade para recorrer, interesse, tempestividade, preparo, regularidade formal. Tá bem completo. Eu quero ver como você conseguiu falar isso tudo em 10 minutos. Foi difícil. Eu, inclusive, fiquei com a garganta ruim depois, que eu fiz umas 5 tentativas. Que bom, mas pelo menos aprendeu suas fontes aqui. Rapaz, você não estudou, você leu pelo menos o livro de Freire, né? Cada dia que passa, vai sumir esse negócio de leitura, tá acabando, né? Mas vamos lá, Davi, eu vou parar a apresentação, você já pode apresentar aí. Pô, Davi botou até a roupa social. Tire onda. Tá um pouco lento aqui, professor. Não vou aguardar um pouco aqui para ver se abrir. Requisito sobre o grau de instrumento. O grau de instrumento é
CPC no recurso interposto contra algumas decisões interlocutórias. Os recursos eles estão sujeitos a dois tipos de juízos pelos magistrados. O primeiro deles a ser realizado no juízo de admissibilidade e a verificação da existência e inexistência dos requisitos necessários para que o órgão possa legitimamente julgar o recurso interposto. Os requisitos gerais dos recursos, que são os pressupostos gerais de admissibilidade, eles são classificados em intrínsecos e extrínsecos. Os requisitos intrínsecos seriam aqueles que são concernentes à própria existência do poder de recorrer, e os extrínsecos eles são relativos mais ao modo de exercer. Os intrínsecos são cabimento, legitimidade, interesse para recorrer, e extrínsecos da impestibilidade, o preparo e a regularidade formal. Cabimento, a gente está falando de recorribilidade e adequação. É a necessidade do pronunciamento judicial ser recorrível, e a gente está falando de decisões interlocutórias e algumas delas são recorríveis. E a adequação é que o recurso deve ser um instrumento correto da decisão. E que a gente fala muito do princípio da taxatividade, e o recurso adequado é aquele que é previsto no ordenamento para aquela hipótese concreta. A taxatividade ela está fundada na legalidade. E a gente está falando das hipóteses do artigo 15 do CAPT. Diz-se que cabe ao instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, então, as hipóteses, a primeira sendo a tutela provisória, seguida de mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição do posto de documento ou coisa, exclusão de litisconsórcio, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão e inadmissão, intervenção em terceiro, concessão, modificação ou revogação de efeitos suspensivos em parte de execução, a distribuição do ângulo da prova, segundo o artigo 373, parágrafo 1º. Outros casos, expressamente referidos em lei, e aqui é uma abertura legislativa ainda no princípio da taxatividade, porque há outras situações que a lei diz aplicável ao grave instrumento, liquidação de sentença, de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Aqui também há uma opção legislativa para que toda qualquer decisão interlocutória no processo de execução e no processo de inventário que faz de liquidação de sentença seja gravado no instrumento. Isso aí está no parágrafo 1. Dentro dessas hipóteses legais previstas, tutela provisória e o mérito do processo se faz na própria forma, pela existência da decisão interlocutória. Se não se pudesse se recorrer da decisão interlocutória com agravo de instrumento, essa decisão ela seria recorrível, porque cumprindo a sentença, essa decisão interlocutória deixa de existir substituída. Então, o mérito do processo é justamente pela própria existência das decisões interlocutórias, que eu posso julgar parcialmente, de forma antecipada o mérito, que eu vou viabilizando e para formando a coisa julgada. Então, assim, o recurso vai possibilitar o plural e legitimar a produção de efeitos. Rejeição da alegação de comissão de arbitragem está muito relacionada à razoabilidade e duração razoável do processo, que seria um prejuízo muito grande para as partes e a administração da justiça também, que eles sofreriam com as postergações recursais se rejeita logo a comissão de arbitragem, então determina que a tramitação do feito vai ser perante judiciário. Caso não existisse essa possibilidade, teria havido um recurso processual inteiro para depois se determinar por juízo de arbitragem. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica também para decidir logo se a pessoa vai entrar no processo e, se ela ingressar, ela poder praticar os atos para a defesa dela. Rejeição da gratuidade da justiça, porque se a pessoa ela entender necessária a gratuidade da justiça para ela continuar litigando, então tem que decidir logo para que ela possa continuar litigando. A exclusão de litisconsórcio, a rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão e inadmissão de intervenção de terceiro. Isso tudo muito tem a ver com a definição das partes. E aí, para saber se vai haver um desmembramento do litisconsórcio ou não, ou que o seu sujeito vai ingressar no processo que ingresse logo e defenda os seus interesses. Bom, essa taxatividade, essas hipóteses legais, ela foi mitigada no julgamento do recurso especial,
reposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ou seja, se a parte demonstrar que naquele caso completo aguardar para a apelação, isso implica no risco, dano grave e amparável difícil reparação, pode ser deposto o agravo de instrumento. O segundo requisito, a gente tem a legitimidade para recolher, que se trata de quem pode interpor recurso. Então aqui a gente está falando do artigo 996, caput, que define que a legitimidade para interpor recurso são das partes do terceiro prejudicado, o Ministério Público. Interesse em recorrer, a gente está falando de necessidade e utilidade. Então a necessidade geralmente está presente quando o recurso for único mesmo, para viabilizar o atendimento da pretensão da parte, e a utilidade ela está relacionada quando o recurso tiver aptidão no curso da vida a propiciar um benefício para a parte. A gente está falando do artigo 1000. A tempestividade, aqui a gente já está entrando nos recursos extrínsecos, nos requisitos extrínsecos. O recurso ele deve ser interposto no prazo de 15 dias, no agravo de instrumento. Então, nos termos do artigo 219, início 3, parágrafo 5º do CPC. Caso contrário, não seja interposto nesses 15 dias, acarreta-se a fratura temporal. E a vantagem prática, ela se exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Aí, hipótese do artigo 224, sendo que existe prazo em dobro do Ministério Público, da Fazenda Pública. Preparo, se trata do pagamento adiantado das despesas relativas ao processamento do recurso. O sujeito recorre, ele tem que comprovar a efetivação do preparo. Se o sujeito não comprova o preparo, o recurso pode ser considerado pretérito, que é inadmitido pela falta do preparo, na forma do artigo 1007. A gente tem a dispensa subjetiva do preparo, que são determinados sujeitos, eles estão dispensados da efetivação do preparo. Essas pessoas estão listadas no parágrafo 1º do artigo 1007, e a hipótese mais frequente é do beneficiário da gravidade da justiça. A não comprovação do preparo, o reconhecimento do preparo menor, vai dar, quando o valor é inferior ao devido, a pessoa vai ser intimada para no prazo de 5 dias completar sobre pena de deserção. Quando a parte não recolhe nada, ele vai ser intimado para recolher em lucro. E temos a regularidade formal e os requisitos formais. O destinatário, o agravo de instrumento, ele será dirigido diretamente ao tribunal de quem tem competência para julgar o recurso nos termos do artigo 1016 do CPC. E os requisitos formais, esses novos autos, eles são compostos pela petição do agravo de instrumento e a formação do instrumento. A petição do agravo de instrumento deve conter o nome das partes, a exposição do fato, do direito. Então, se o recurso é de fundamentação livre, a gente pode falar de erros improcedentes, erros indicando. Terceiro, as razões do pedido da reforma e da invalidação da decisão, isso é o pedido, e o nome e endereço dos advogados constantes de processo, quando o processo é físico, para poder se endereçar as intimações. A formação do instrumento. O ônus é de quem agrava, então tem que dar a documentação para a formação do instrumento. O agravante ele tem que apresentar o recurso e, além dos requisitos formais, a petição de recurso ela deve ser instruída com a petição inicial do processo, contestação, petição que ensejou, a decisão agravada, a própria decisão agravada, a certidão da respectiva intimação ou de outro documento oficial com própria tempestividade, procurações do prorrogado, do advogado do agravante do agravado. E caso algum desses documentos não exista, o advogado do agravante ele irá elaborar uma declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso primeiro. E sobre pena de responsabilidade pessoal, também tem que ter o comprovante do pagamento do preparo, custas, porte e remessa de turno, se for autos físicos. E também existe a facultatividade por outras peças e o agravante achar útil. Caso o processo tramite autos físicos, o agravante deverá juntar os autos do processo, o processo principal, os autos originários, de 3 dias, a cópia da petição do agravo, comprovante de interposição do recurso e a relação dos documentos que instruíram no recurso. Assim, o juiz ele pode reformar a decisão, comunicar ao tribunal. Nessa hipótese, o relator considerar prejudicado o agravo de instrumento. Existe a dispensa da formação de instrumento se os autos forem recursos. Excelente, velho. Parabéns também, viu? Palma aí, todo mundo que fez com muita atenção, com muita vontade. Pode parar a exibição
Davi. Também vou atribuir nota 10, estou tendente, inclusive, a atribuir nota 10 a todo mundo que fez, porque a maioria não fez, infelizmente a maioria não fez. E eu estava falando, algumas pessoas, inclusive, me falaram da dificuldade, e eu avisei desde cedo que essa atividade ia precisar ter o cuidado de ser feito antes. Mas é que é muito importante para vocês aprender não só a verbalizar, mas aprender a trabalhar com essas tecnologias e a capacidade de trabalhar com vídeo, né? Porque tem um ano que todas as audiências e todas as sustentações orais são feitas por teleconferência. Né? E é por isso que eu acho que para vocês que já estão sendo formados na área do processo eletrônico, isso é muito importante. Só para pontuar aqui algumas questões, Davi, quando você falou de interesse, primeiro, parabéns pela capacidade de concisão, você conseguiu tratar de muitos temas, é claro que, óbvio, não dava para aprofundar, pela própria limitação de tempo que eu dei para vocês. Mas só duas coisas que eu acho que você devia ter falado, isso, 3 coisas assim, não vai alterar sua nota, que é 10, mas que eu quero complementar para os colegas aqui. Que quando você falou de interesse recursal, você falou corretamente no binômio necessidade e utilidade, mas esqueceu de falar a palavra, digamos assim, central, que melhor representa a noção de interesse recursal especificamente, que não foge do binômio necessidade e utilidade, mas, ao contrário, que é a melhor representação do binômio necessidade e utilidade, é a sucumbência. Ou seja, tem direito a recorrer quem sucumbe, quem perde. Quem ganha, em princípio, não tem direito à recorribilidade. Faltou essa palavrinha só, que o interesse recursal, essencialmente na seara recursal, é tratar da sucumbência. Você falou bem do preparo, do artigo 1007, só faltou falar, e aí eu acho que sempre merece falar, a possibilidade hoje de complementação do preparo como regra, né? Até porque essa questão do preparo, como eu já falei para vocês, ela foi no CPC de 2015, o artigo 1007 do CPC de 2015, ele é um texto legislativo expressamente contrário e foi feito para revogar, entre aspas, a palavra não é revogação, mas para superar uma série de jurisprudência consolidada do STJ, inclusive algumas em enunciados de súmula, tá? Então, hoje a regra é que a ausência, mesmo que tenha uma ausência do preparo, eu não inadmito diretamente o recurso, inclusive o recurso de agravo do instrumento, mas eu intimo para que ele complemente, tá? Que era um inferno na vida do agravante, inclusive, como você falou, dos documentos obrigatórios, né, na formação do instrumento, que hoje isso era na vida da gente, pessoal, um inferno. Porque se você esquecesse de juntar um documentozinho desse qualquer, seu recurso de agravo do instrumento era inadmitido. E hoje também o CPC 2015, lá no parágrafo único do artigo 932, também lá na seara do agravo, ele determina que o relator tem que intimar para você complementar, para fazer a complementação, né, do documento faltante no instrumento do agravo. E a gente vai até além, né? Porque hoje você praticamente não tem mais formação, não teria mais necessidade de formação no instrumento do agravo, porque os autos, na Bahia, por exemplo, todos os processos atualmente são eletrônicos. E olha que nós estamos falando de um estado pobre, com dificuldades de recurso, com um judiciário com todas as dificuldades que a gente sabe que tem de orçamento, entre outros temas. Mas aqui 100% dos processos atualmente são eletrônicos, né? Inclusive essa é uma crítica que eu fiz lá ao CPC de 2015. Em 2015, quando ele nasceu, porque eu acho que ele nasceu com uma perspectiva errada. O CPC de 2015, quando você lê, ele ainda é um CPC feito para o processo físico. Quando hoje os processos físicos são processos residuais. São processos residuais. O grosso dos processos hoje são processos eletrônicos, né? E aí você tem um grande regramento, por exemplo, de formação de instrumento, não tem. Por fim, só que você falou, né, que é falar sobre o efeito regressivo, né? Você falou, mas falou muito rapidamente, de que o agravo de instrumento ele tem
o chamado efeito regressivo. É uma daquelas hipóteses em que, tendo havido a interposição do recurso, o magistrado pode voltar atrás na sua decisão. Ele simplesmente volta atrás, né, se ele ficar convencido, né, com as razões do recurso, ele não julga o recurso de agravo, ao contrário, ele revoga a própria decisão ou reforma a própria decisão, o que leva à perda do objeto do agravo. Ele não vai poder julgar o recurso porque ele é juízo aquó, ele é juízo recorrido. Então ele não julgaria o agravo. Mas se ele se convence das razões do agravo, ele exerce a faculdade que a lei lhe dá em alguns recursos, em alguns poucos recursos, é até bom que se diga, entre eles o agravo de instrumento, para fins de promover, né, de exercer o efeito regressivo. Tá? Mas, galera, era isso. Eu acho que hoje foi bastante útil, foi bacana. A gente viu aí o esforço de vocês, daqueles que conseguiram, né, apresentar, e demos para tratar com boa parte dos temas. Mais alguma coisa, pessoal? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Diga, Marília. Diga, Anderson. Eu tenho uma dúvida de agravo de instrumento que eu lembrei agora, que era uma dúvida antiga, eu vou aproveitar para perguntar para o senhor. Perfeito. Quando existe, porque assim, como o senhor já tinha explicado, tem um efeito suspensivo no agravo de instrumento, então digamos que a parte ela agrava de uma decisão, e aí no efeito suspensivo o relator ele concede a antecipação de tutela. Vamos lá. Primeiro para a gente organizar um pouquinho aí a sua cabeça, a gente concatenar as ideias. Primeiro, o agravo não tem efeito suspensivo. Tá certo? O agravo, em princípio, ele não tem efeito suspensivo op legis. Lembre isso. A regra geral é que nenhum recurso tem efeito suspensivo. Somente a apelação que, como regra, tem efeito suspensivo. Então, o agravo op legis, ou seja, pela lei, não tem efeito suspensivo. Mas o relator pode conceder o efeito suspensivo. Aí pode retomar. É isso, a parte pediu o efeito suspensivo no efeito suspensivo ativo, no caso que seria para antecipar a tutela recursal. Aí digamos que o relator concedeu essa antecipação de tutela recursal, dando o efeito suspensivo ativo, e aí, por exemplo, sei lá, realizar um procedimento. Aí tem as contrarrazões, considerando que o que a parte pedia já foi realizado, existe falar em perda de objeto no agravo de instrumento? Não existe, porque você vai ter que julgar o mérito. Quando o efeito suspensivo, ele será sempre uma coisa que nem sempre se fala na doutrina, mas tecnicamente é isso que acontece. O efeito suspensivo, seja ele, entre aspas, efeito suspensivo de fato, ou seja ele aquilo que a doutrina antigamente chamava de efeito suspensivo ativo, que na verdade é mais uma modalidade de antecipação de tutela, em ambos os casos é antecipação de tutela. Ponto. Em ambos os casos é antecipação de tutela, ou seja, nós estamos falando de tutela provisória. Ponto. E como tutela provisória que ela precisa ser substituída pela tutela definitiva. Ponto. Tutela definitiva. Neste caso, em que, por exemplo, a pessoa foi determinada a realização de um procedimento médico, ele fez o procedimento médico, isso não implica na perda do objeto. Por quê? Porque se o agravo de instrumento ele for posteriormente improvido, cassando a tutela provisória, você vai ter o direito à indenização. Então, o agravado que foi obrigado a arcar com os custos do procedimento médico poderá cobrar do agravante todos esses custos que aí foram feitos. Tá bom? Isso não implica em perda do objeto. Agora, em muitos casos, Marília, quando a tutela é amplamente satisfativa, ou seja, quando a tutela antecipada exaure o objeto do processo, o que acontece é que muitas vezes os magistrados não dão por este motivo, a não ser que efetivamente eu tenha uma urgência, entre aspas, urgentíssima, né? Ou seja, que eu concedo, e mesmo que eu vá exaurir o objeto do processo, né, ele não vai perder esse objeto, porque eu vou precisar ter a decisão posterior e eu tenho uma restituição às coisas ao status quo. Beleza?
Entendido? Só a última coisa. Pode perguntar. Não, eu vi no grupo falando que o senhor já deu a nota da atividade precedente. Eu fui olhar no Classroom e eu vi que o meu ainda estava com pendente sem nota. É porque você não entregou. Não, eu entreguei. Inclusive, eu falei com o senhor, acho que ela passada, retrasada sobre isso. Começou. O senhor abriu, viu lá que tinha na atividade. Marília, você é da turma 1 ou turma 2? Turma 1. Turma 1. Deixa eu ver logo aqui, Marília, se a gente está com algum problema ou não. Marília está aqui. Marília Queiroz Silva? Isso. 6.9. Aí foi algum erro aí do próprio Google, do próprio... Professor, eu mandei um e-mail para o senhor, um formulário, viu? Preenchido, aí o senhor dá uma olhadinha depois. Tá, beleza. E como é que eu tenho acesso à correção? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada, eu vou lá olhar agora. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Porque se for o caso, você espera um pouquinho. Mas alguém tem mais alguma pergunta que seja geral, que não seja aspectos individuais? Pronto, então vamos lá, Marília, ver seu caso. Eu posso ver seu caso. Turma 1 é a turma essa daqui. Turma 1, atividade precedentes, Marília. Atividade precedentes, formulário. Editar. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Precisa apresentar no... Não, não, é para você ver, porque é possível que não tenha como ver, entendeu? Pode ser algum erro aí do Classroom que você não veja. Mas mas aí eu nem consegui avaliar agora se eu entendi ou não. Então, eu prefiro até que você, sei lá, tire foto, mande para alguém para me mandar, ou me mande diretamente. Qual é seu e-mail? Esse aqui tá, pode ser marilia.queiroz@ufba.br. Passou já? Tá para cima ou para baixo? Eu não vi, não. Aí. Aqui, Marília.Queiroz. Tá corrigido aqui, ó. Era para você ver essa página. Entre de novo lá no Google, entre de novo e veja aqui, ó, sua nota, liberar pontuação. Vou liberar pontuação, vou liberar especificamente sua nota, viu, Marília? Porque já foi liberada, mas eu vou liberar de novo. Aí, Marília, aqui, enviar e-mails e liberar. Teoricamente, é para você estar vendo isso daí. Tá? É isso daqui que você tem, o que você foi ponto integral e o que não foi ponto integral. Mas eu não tenho aqui, porque eu não tenho como fazer a correção de todo mundo daquilo que eu não botei feedback individual, porque aí eu não ia terminar de corrigir nunca, tá? Mas veja a aula que a gente corrigiu, porque na aula que a gente corrigiu essa atividade, na aula síncrona de precedentes, eu dou o gabarito, ou seja, eu corrijo justamente a atividade. Aí, vamos fazer da seguinte forma, você entra lá na aula síncrona de precedentes e busca aquelas questões que você não acertou, você busca essas questões para ver lá como eu respondi, e se você eventualmente achar que a nota foi injusta, que você merecia outra nota, aí você vai passar e-mail lá para a Rafaela, ou o WhatsApp para a Rafaela, né? E a gente vai marcar um dia para eu tirar as dúvidas de todo mundo, especificamente a dúvida da prova de cada um, recorrigir a prova. Eu estou olhando aqui de novo. Deixa eu abrir. Aparece para mim, você só pode preencher uma vez. E aí eu não posso abrir e no Classroom no ensino não aparece pendente. É porque tem que abrir no e-mail UFBA. O resultado só sai no e-mail UFBA. Certo. Isso aí você só consegue acessar via e-mail. Mas beleza. Então estamos combinados assim, Marília. Depois você olha lá a aula de precedentes, corrige, olha pelo e-mail UFBA e se precisar a gente marca. Anderson, Marília, Arivaldo e Roberto, que ficaram até o final. Muito obrigado. Um abraço forte, meus amigos. Até a próxima semana.